não é novidade para ninguém que nós vamos tratar aqui a respeito de encontros de preparação para o sacramento do matrimônio, né? Que é um assunto aí muito caro ao setor pré-matrimonial da pastoral familiar. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de contar um pouquinho sobre nós, né? Para ver como que nós chegamos até aqui, nesse 17 de setembro, aqui na paróquia Santa Rita de Cássio. Lá em 2005, esses somos nós, minha esposa, excelentíssima Ana Cristina e eu, né? Na cidade de Cascavel, no Paraná, nós estivemos na posição de curso de noivos, né? Nós estamos ali, a luz está atrapalhando um pouco, mas nós dois estamos aqui embaixo. Ó. Mas nós passamos um fim de semana neste curso que foi muito importante para nós. Foi algo assim que realmente... obrigado. Foi algo assim que realmente fez uma diferença na nossa vida. E que, no final, a gente falou, nossa, só isso, né? Só isso. Mas, bora lá. Na próxima terça, essa foto vai fazer 19 anos, na próxima terça-feira. Foi quando nós recebemos o nosso sacramento do matrimônio. Foi ali nosso sim perante Deus, e ali nós realmente selamos nosso compromisso por toda a nossa vida e por toda a eternidade. Com poucos meses de matrimônio, nós fomos convidados para um retiro da pastoral familiar. Essa foto aqui, ela é de 2006, ela é um ano depois de casado, nós já estávamos no nosso segundo retiro da pastoral familiar. Então, quando nós falamos de pastoral familiar aqui, é algo que vem desde o nosso casamento. A nossa vida matrimonial, ela vem permeada pela pastoral familiar. Né? Em diversos momentos, alguns momentos mais intensos, outros a gente precisou se afastar um pouco, mas durante toda a nossa caminhada, a pastoral familiar caminhou conosco. A gente aprendeu muito, né? A gente foi muito agraciado com amigos que nós fizemos na caminhada, a gente foi muito desafiado em diversas situações. Né? Isso aqui foi em Cascavel, no Paraná. Com algum tempo nós mudamos para Guarapuava, ficou 3 horas de viagem, e lá em Guarapuava nós moramos por 9 anos. E quando nós chegamos nessa cidade nova, a primeira coisa que a gente fez foi procurar a pastoral familiar. A gente foi numa missa, tinha umas pessoas com a camiseta semelhante a essa aqui, não, vamos procurar eles. E junto com a pastoral familiar veio o desafio. Olha, pastoral familiar, a gente precisa nos colocar a serviço. E desde o começo, lá 2009, 2010, essa foto é de 2011, nós começamos a servir nos cursos de noivos. Né? A gente começou ajudando na cozinha, ajudando na comida. Né? Esse aqui de 2011, aqui está a nossa filha pequena. Hoje ela está com quase 17 anos. Né? Com o passar do tempo, a gente começou a fazer palestras. Eu toco e canto, começamos a cantar nos cursos de noivo, fazer palestras. E a gente foi se afeiçoando a esse trabalho de formação para o matrimônio. Desde muito tempo. Né? E em 2017, nós assumimos o setor pré-matrimonial da cidade de Guarapuava, onde nós morávamos, no Paraná. E nesse setor pré-matrimonial, nós organizávamos cursos de noivos, só que nós tínhamos um momento em que nós recebíamos os noivos na nossa casa para prepará-los para a celebração, preparar a liturgia, preparar música, né, que eu conhecia um pouco. E aí, quando nós recebíamos na nossa casa, a gente falava, bom, já que vocês estão aqui, ficou alguma dúvida do curso de noivos? Vocês ficaram, de repente, alguma coisa ficou faltando? E a gente recebia muitas dúvidas. A gente recebia muita coisa. A gente sempre fazia avaliação dos cursos de noivos, e a principal coisa que tinha 90% é que era pouco tempo. É pouco tempo. Tudo que foi falado lá tinha coisa muito importante, mas é pouco tempo. É muito rápido. Não dá tempo de parar para pensar num assunto, daqui a pouco já vem outro, daqui a pouco já vem outro, daqui a pouco já estão comendo, estão indo embora, o certificado na mão, não deu tempo de fazer nada. E aí que nós
enquanto coordenadores lá chamava decanato, aqui são regiões, lá são, na Diocese de Guarapuava são decanatos. Nós éramos o coordenador do decanato, e a gente tomou conhecimento, então, de uma proposta que vinha ao encontro dessa necessidade dos casais, né? Que eles achavam que era um pouco tempo, mas tinha uma proposta em que buscava aprofundar esse trabalho. E essa proposta é a catequese matrimonial. Pois bem, em 2018 nós viemos para Palmas, né? Esse aqui lá na paróquia Monte do Carmo. Nosso filho está ali, ele era pequenininho de colo, né? E quando nós viemos para Palmas, nós trouxemos junto essa proposta. Falamos, não, a gente ficou convencido que realmente é necessário aprofundar a formação para aqueles que buscam o sacramento do matrimônio. E nós apresentamos o nosso pároco, na época o Frei Alain, e ele falou, olha, gostei da proposta, podem ir adiante. Em 2019, em janeiro de 2019, nós formamos a primeira turma. Ainda era o material antigo, que eram 10 encontros, né? Hoje ele tem uma revisão atualizada com 12. E esses são os primeiros casais aqui de Palmas, de 2019, que fizeram essa catequese conosco, né? E assim, foi algo transformador para eles, pelo testemunho deles, lá em 2019, e foi algo transformador para nós também, porque a gente percebeu ali na prática, na vivência, que realmente essa é uma proposta que auxilia os casais no seu matrimônio, né? Aqui foi uma missa de encerramento, né? Estão os 3 casais ali, o Frei Alain ali no meio. E o mais interessante é que esses 3 casais lá em 2019, eles são da paróquia do Santuário de Fátima, né? Desses 3 casais, os 3 ou atuaram ou atuam atualmente como catequista matrimonial. Então, os 3 receberam o sacramento deles, tiveram filhos e se colocaram a serviço da catequese matrimonial também, né? E hoje, 2024, essa ali é a nossa família, com a graça de Deus. Meu filho Francisco está por ali, não, está ali embaixo. E Ana Clara e Ana Luísa, 16 e 12 anos, nossas filhas, é o nosso tesouro, né? Que a gente tem tanto apreço, né? Que a gente trabalha tanto por eles. Então, por que eu quis contar um pouco essa nossa história? Né? Para dizer que durante esse tempo todo nós dedicamos a nossa missão em aprofundar nesse estudo, aprofundar nessa formação, aprofundar nessa proposta. E nisso nós começamos a entrar em contato com várias dioceses no Brasil, né? A nossa lá em Guarapuava começou em 2017, hoje está na diocese inteira, né? Vários lugares no Brasil assumiram essa proposta e estão tendo frutos enormes com relação a isso, né? Então, baseado nisso é que nós nos propomos, né? Nós nos propomos a estar ampliando o alcance dessa catequese matrimonial aqui na Arquidiocese de Palmas, né? O nosso desejo, como eu falei no começo, é levar esse Jesus para cada vez mais pessoas, e nesse caso específico, para cada vez mais casais que buscam o sacramento do matrimônio. Então, eu gostaria de fazer uma leitura do texto bíblico. Ele é de Lucas 5, de 1 a 11. É um texto bastante conhecido de todos, mas tem alguns aspectos ali que eu gostaria de destacar. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, diz o seguinte: certo dia, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. A multidão se apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se na barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, tentamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas em atenção à sua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se arrebentaram.
Então fizeram sinal aos companheiros de outra barca para que fossem ajudá-los. Eles foram, encheram 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Jesus, afasta-te de mim, porque sou um pecador. E mais tarde, Jesus diz a Simão: não tenha medo. De hoje em diante, você será pescador de homens. Palavra da salvação. Então, são 3 aspectos desse texto, que já é conhecido de muitos de nós, que me chamam bastante atenção. Primeiro, é que Pedro, seus companheiros, haviam pescado a noite inteira e não pegaram nada. Quantos de nós, na nossa missão, joga a rede aqui, joga a rede ali, faz encontro aqui, faz encontro acolá, faz isso, faz aquilo, e a rede volta vazia. Ou volta com 1 ou 2 tilapinhas. Então, eles trabalharam a noite inteira e estavam até desanimados. Mas Jesus disse: avance para águas mais profundas e lancem as redes. E qual foi a resposta de Pedro? Poxa, mas nós pescamos a noite inteira, Nós fizemos tanto formação, nós fizemos tanto encontro, nós fizemos tanta palestra, nós fizemos tanto curso e não vem ninguém. Nós fizemos simpósio lá, veio meia dúzia. Nós fizemos tanta coisa e não pescamos nada. Mas, em atenção à tua palavra, nós vamos fazer de novo. E veio a pesca milagrosa, porque Pedro resolveu responder, atender a palavra de Jesus. E eles ficaram assustados, e qual que foi a resposta de Jesus para eles? Não tenham medo. De hoje em diante, vocês serão pescadores de homens. A resposta de Jesus para Pedro, a resposta de Jesus para nós, diante dos nossos desafios. Não tenhamos medo, porque é a nossa missão sermos pescadores de homens. Nesse caso específico, nossa missão é sermos pescadores de casais que buscam o sacramento do matrimônio. Não tenhamos medo. Talvez o que a gente vai apresentar aqui possa parecer novo, possa parecer um pouco diferente para vocês, mas é um atendimento ao chamado de Jesus de avançar para águas mais profundas. É isso que Jesus pede de nós. E por que Jesus pede isso de nós? Porque quando nós falamos de casamento, de matrimônio, em algum lugar do planeta, e aqui em Palmas acho que não acontece isso, só em outros lugares por aí, em que o casal, quando ele vai casar, o que ele faz? Ele vai procurar alugar vestido, vai procurar arrumar uma casa para morar, vai procurar festa, convites, padrinhos, buffet, uma banda que vai tocar, o DJ, os padrinhos tudo com a roupa igual, Acontece mil coisas. Aí ele se lembra que ele tem que dar entrada na documentação do casamento. Aí chega na secretaria para dar entrada na documentação, o que a secretária fala? Cadê o certificado do encontro de noivos? Cadê o certificado do curso de noivos? E aí vira aquele desespero. Curso de noivos, o que é isso? Nem sabia que precisava. Curso de noivos para quê? Onde que eu faço isso? Onde que eu consigo mais rápido? Onde que eu consigo mais barato? Onde que é mais divertido? Onde que tem a comida melhor? Será que eu consigo fazer online? Será que eu consigo comprar um certificado na internet para poder entregar na secretaria? Aí começa aquela loucurada toda, Se a gente olhar bem, o resultado desse curso de noivos, em que foi procurado às pressas, muitas vezes na semana do casamento, uma semana antes, 2, 3 semanas antes,
com os noivos ali preocupados com tanta coisa, né? Será que vai realmente encaminhá-los para um matrimônio santo, para um matrimônio dentro daquilo que a doutrina da igreja nos pede? A igreja já vem repetindo sobre isso, não é de hoje, né? Já tem pelo menos 50 anos em que diversos documentos da igreja vêm falando da necessidade de, não a pastoral familiar, mas de a nossa igreja, nós enquanto comunidade, darmos atenção, dedicação, esforço para a preparação para o matrimônio. Aqui eu tenho elencado os diversos documentos, desde o Concílio Vaticano II, documento de Medellín, documento de Santo Domingo, 1978, documento da CNBB falando sobre preparação para o matrimônio, enfim, catecismo, Código de Direito Canônico, documento de Aparecida. O que não falta no magistério da igreja são documentos destacando que se faz necessário a importância de preparar para o matrimônio. E você sabe o que nenhum documento da igreja fala? Que essa preparação ela é feita num fim de semana, ou num dia, ou numa tarde, ou num período curto. Não tem nenhum lugar que fala, vamos fazer 3, 4 palestras no fim de semana. Não tem nenhum lugar que fala. O que acontece é que as comunidades acabaram se acostumando, né? Tem que preparar? Então beleza, vamos preparar 3, 4 palestras aqui, e aos poucos isso foi propagando, e as pessoas acabaram se acostumando com isso. Não tem nenhum lugar nos documentos da igreja que fala que a preparação é assim. Pelo contrário, eu não vou detalhar esses documentos, né? Senão vai ficar bastante cansativo para vocês. Mas eu vou só dar algumas pinceladas. Depois, se vocês quiserem, podem me procurar. Eu passo certinho o parágrafo de cada um deles. Mas aqui, por exemplo, documento de Medellín, São Paulo VI, né? Ele fala que é necessário de preparações sérias, graduais e adequadas para o batismo, confirmação, eucaristia e matrimônio. Então, preparação séria, gradual e adequada. Se é gradual, significa uma caminhada, um passo a passo. Isso aqui foi em 1968, na Conferência Episcopal da América Latina em Medellín. 1978, documento 12 da CNBB. Ele fala que o ideal é que essa preparação se estenda por um tempo razoável, acompanhando os períodos de namoro e principalmente noivado. Então, se é para se estender num tempo razoável, esse estender não é num curso de fim de semana. Ele fala também, menos formal que um curso de noivos, ele já coloca entre parênteses, 1978, já coloca o curso de noivo entre aspas, né? Esse catecumenato pode ser realizado nas casas, acompanhando cada casal de noivos ou agrupando vários. Então, 40 e tantos anos atrás, já se falava em catecumenato nos documentos da CNBB no Brasil. 1981, familiares consórcio. Quem trabalha com pastoral familiar já tem esse documento aí como livro de cabeceira. São João Paulo II. A igreja deve promover melhores e mais intensos programas de preparação para o matrimônio. Se ele fala que melhores e mais intensos programas, significa que o que existia de curso de fim de semana não estava sendo suficiente. São João Paulo II. Catecismo da Igreja Católica, que eu coloquei lá no card que vocês receberam de convite, né? É de primordial importância a preparação para o matrimônio. Tem tradução que coloca que é de primeira importância. Então, dentre as tantas importâncias que se tem na Igreja Católica, consta no Catecismo que a preparação para o matrimônio é de primordial importância. 1996, a Santa Sé publicou um documento chamado Preparação para o Sacramento do Matrimônio, em que ele destaca que essa preparação, né, lá na Familiares Consórcio já fala disso, mas aqui ele destaca da preparação nas 3 etapas, que quem
tem uma caminhada de pastoral familiar já conhece bem, né? Mas quem não tem, vai conhecer agora que eu vou comentar um pouquinho delas. Quais são as 3 etapas de preparação para o matrimônio? É a chamada preparação remota, preparação próxima e preparação imediata. Né? Então, o setor pré-matrimônio da pastoral familiar já tem isso bem claro. O que é a preparação remota? Né? É uma preparação que abrange desde o ventre materno, né? Passando pela gestação, passando pela infância, pela catequese, pela adolescência, pela juventude, grupos de crisma, grupos de namorados, né? Toda essa fase, ela deve começar desde a família que está gestando essa criança, né? Nós, enquanto casais, nós precisamos fazer essa preparação remota na nossa casa, né? De tanto ver a gente falando de noivo, de casamento, de catequese, etc. Nossa filha mais velha já chegou lá, quando for casar, eu quero fazer essa catequese também, não quero nem pensar em outra coisa, né? Então, é uma preparação remota que a gente precisa fazer desde casa e que a igreja precisa fornecer também junto com a catequese, junto com a crisma, em outras situações. Tá? Aqui foi listado, então, os vários momentos, várias atividades que podem ser feitas pelas pastorais para promover essa preparação remota para o matrimônio, né? Semana da família, semana da vida, abordagem com palestras, dentro da catequese, junto com os pais da catequese, enfim, tem várias situações ali em que pode ser trabalhado essa etapa remota. A etapa seguinte é a chamada preparação próxima. Né? Quando a gente fala de preparação remota, a gente está falando do indivíduo. A gente está falando do indivíduo no seio da sua família, na comunidade. A partir do momento que esse indivíduo se apaixona por outro, e os dois começam um namoro, esse namoro vai evoluindo para um desejo para o matrimônio. Quando esse namoro está maduro o suficiente para que se deseje um matrimônio, aí inicia a preparação próxima. Essa preparação próxima, ela necessita repropor uma catequese de iniciação na fé cristã e aproximação da vida eclesial. Uma experiência de iniciação específica para o sacramento do matrimônio. É apresentar para esse casal, né, uma janela mostrando o que é o matrimônio e o sacramento do matrimônio e a vida matrimonial. Para que, a partir disso, eles possam ter um discernimento vocacional. Essa é a preparação próxima. Né? É você conduzir um casal de namorados maduro o suficiente, que já tem em vistas de se casar, para que eles passem por um processo de discernimento. Para que eles decidam, para que eles entendam o que é o matrimônio, o que é o sacramento, que o sacramento é indissolúvel, né? Que o sacramento é uma vez só na vida e que é para o resto da vida, né? Todas as alegrias e todas as dificuldades que a vida matrimonial se impõe, e ver se eles estão preparados para aquilo. Ao final dessa etapa próxima, eles podem, sim, estou preparado, vamos seguir. Ou não. Eu achava que era uma coisa, né? A gente está apaixonado aqui, eu gosto dela, ela gosta de mim, mas o matrimônio não é para nós, pelo menos não no momento. Então vamos voltar para a preparação imediata. Então essa deve ser a preparação próxima. Uma fase de discernimento vocacional. E a preparação imediata? Discerniu, é isso que quer, então vamos em vista ao sacramento. Né? Remete a uma catequese com os noivos, buscando ali o itinerário até a data da celebração. Aí entra, sim, uma preparação mais aprofundada, um retiro espiritual, o diálogo, uma conversa com o padre, né? Tem padres que gostam de trabalhar mais tempo com os casais, né? Ali entra, então, a preparação imediata depois que eles já decidiram que realmente é aquilo que eles querem. Já fizeram seu discernimento vocacional. Esse desenho aqui, ele procura ilustrar um pouco essa realidade. Então tem esse carrinho ali subindo a ladeira, né? A preparação remota
É da primeira infância, desde o ventre, até que o casal resolve embarcar no carro junto, né? E aí tem uma lombada um pouco maior ali, que é a preparação próxima, e que vai desembocar na igreja, que é a preparação imediata. Tá? Caminho suave, né, em que a igreja vem preparando, desde o ventre, vem preparando a criança, adolescente, casais, namorado, jovem, etc. Faz sua preparação adequada, tem esse discernimento, no final, preparação imediata para receber o sacramento. Só que como que tem sido para muitos dos casais? Preparação remota. É aquela coisa de qualquer jeito, quando tem. Né? É casal brigando em casa, vive se estapeando, pai para um lado, mãe para o outro, vive brigando, vive no alcoolismo, vive em tantas situações, em que a criança vai olhar para aquilo, vai falar, isso aí é um casamento? Isso aí é matrimônio? Eu não quero isso na minha vida, não. Né? Chega numa catequese de Eucaristia ou de Crisma, passa só por passar, né? Já ouvi relatos de criança aí recebendo o primeiro Eucaristia que nem sabe rezar o Pai Nosso, de criança recebendo o Crisma que não faz ideia de quais são os sacramentos, né? Muito menos o que é um sacramento do matrimônio. Então, é uma preparação que, infelizmente, em muitas situações acabam sendo falhas, né? Acaba sendo falha e aí, de repente, o casal resolve que quer casar. E aí, o que acontece? A equipe da preparação próxima tem que rebocar esse casal. Ó, vem aqui que eu tenho um cursinho de fim de semana aqui, né? Que vai te dar mais ou menos um norte do que é esse negócio de sacramento do matrimônio. E aí pula uma ponte e joga direto para a igreja. Então, o que deveria ser a preparação próxima está muitas vezes sendo tratado como imediata. Em que esses cursos às vezes acontecem uma semana, 2 semanas, no mês ali do casamento, só para cumprir uma burocracia, só para cumprir um protocolo, porque a secretaria exigiu o documento só para pegar o certificado. Infelizmente, muitas realidades ainda funcionam desse jeito. Então, nós temos trabalho para fazer, nós temos uma missão grande, mas Jesus nos diz, lembrem, não tenham medo. Não tenham medo. Em 2004, o Diretório da Pastoral Familiar, ele fala da preparação próxima, né, que sejam tomados pela Pastoral Familiar para que sejam apresentados elementos fundamentais da vida familiar cristã. Né? E ele chama lá embaixo, e que é importante a realização de encontros de preparação para a vida matrimonial. E ele coloca curso de noivos entre aspas também. Né? Significa, o Diretório da Pastoral Familiar já aponta para essa necessidade de um programa mais aprofundado. E aí, nessa linha do tempo, nós temos o Papa Francisco, pontificado Papa Francisco de 2013. E ele vem jogar ainda mais luz para essa realidade. Né? Não à toa, em 2000, ele assumiu o pontificado em 2013 e ele chamou, não um, mas 2 sínodos dos bispos para falar sobre a família. 2014 e 2015, que desembocou no documento Amoris Laetitia de 2016. Então, o Papa Francisco ele vem muito preocupado com a realidade das famílias, né? E preocupado também com o início dessas famílias. Eu tenho aqui alguns recortes de matérias que surgiu nesses tempos, né? Em que o Papa Francisco fala: casais dizem sim, mas não sabem o que dizem. Ele reclama de uma falta de preparação. Aí aqui, ó, parece ser mais forte ainda, né? O Papa afirma que a maioria dos casamentos católicos não são válidos. Aí todo mundo, nossa, como assim? O Papa está falando que são tudo casamento nulo, tudo inválido. E realmente, uma boa parte dos matrimônios não são válidos
porque os casais não sabiam o que estavam fazendo quando receberam. Não tiveram a preparação suficiente, né? E pelo Código Canônico, isso é um motivo de nulidade. Isso aqui foi uma audiência que o Papa Francisco fez em 2018. Então não faz muito tempo, é de 2018 esse vídeo. Gostaria que vocês prestassem atenção. Prima di ricevere il sacramento del matrimonio ci vuole una accurata preparazione. Direi un catecumenato, perché si gioca tutta la vita nell'amore e con l'amore non si gioca. Non si può dire preparazione al matrimonio a 3 o 4 conferenze date in parrocchia. Questa non è preparazione, questo è finta di preparazione e la responsabilità di chi fa questo cade su di lui, sul parroco, sul vescovo che permette queste cose. La preparazione deve essere matura e ci vuole tempo. Non è un atto formale, è un sacramento, ma si deve preparare con un vero catecumenato. Muito bem. Se eu chegasse aqui e falasse para vocês, olha, esse negócio de fazer 3, 4 palestras no fim de semana, isso aí não é preparação, é fingir preparação. Vocês iam começar a me tacar pedra e me querer jogar aqui da igreja para fora, né? Mas quem está falando isso é o Papa. É o Papa Francisco. Justamente nessa observação de que a preparação para o matrimônio ela precisa ter maior intensidade, né? Um verdadeiro catecumenato. E essa preocupação do Papa, ela não ficou só em palavras, né? Ela não ficou só em palavras. Aqui é um texto a respeito daquele vídeo que o Papa propõe um catecumenato matrimonial para os noivos. Na verdade, ele propõe, mas está resgatando tudo que o magistério da igreja já falou anteriormente, né? E aqui tem uma fala do Papa que é bem interessante para a gente ter uma noção do que a gente está falando. É algo que me vem muitas vezes à mente quando penso que a igreja dedica tanto tempo, tantos anos, à preparação aos candidatos ao sacerdócio ou à vida religiosa, mas tão pouco tempo, não mais do que algumas semanas. Ele está sendo generoso, né? Ele está falando de algumas semanas. Não mais que algumas semanas ao que se preparam para o matrimônio. E o Papa fala que é uma questão de justiça, né? Se a preparação para o sacerdócio dura aí em torno de 8 a 9 anos, né? A preparação para a Eucaristia dura em torno de 3 anos, para a Crisma mais uns 2, né? Por que para o matrimônio, que é um sacramento tão importante, vai ser num fim de semana? E diante dessa preocupação dele, como eu falei que ele não ficou só nas palavras, ele encomendou ao dicastério para leigos, família e vida da Santa Sé, para que eles avançassem para águas mais profundas. E esse avançar para águas mais profundas desembocou então nesse documento chamado Itinerários Catecumenais para a Vida Matrimonial, de 2022. Tem pouco mais de 2 anos esse documento. Em que ele traz algumas novidades, sim, daqui a pouco eu vou falar a respeito disso, mas ele faz muito resgate desses diversos documentos que eu comentei antes. Mas agora condensado e falando assim, igreja, vocês devem se basear nisso para preparar os casais para o sacramento do matrimônio. Então, se antes, de repente, a gente tinha, cada um fazia mais ou menos como queria, né, agora nós temos uma orientação da Santa Sé, encomendada pelo Papa Francisco, né, ele escreveu o prefácio desse documento,
né, em que nos indica como que nós devemos, quais os critérios que nós devemos usar para fazer, então, a preparação para o matrimônio. Esse documento, ele vai resgatar aquelas 3 etapas que eu comentei antes, né? A preparação remota, preparação próxima, preparação imediata, e inclusive ele adiciona um acompanhamento aos recém-casados, né? Então, quem é da pastoral familiar aí, tem o setor pré e setor pós, que depois que casa, joga o casal para o setor pós, né, vão ter que repensar, que a gente vai precisar trabalhar essa transição, se a gente pode chamar assim, né, mas que precisa ser acompanhado, esses recém-casados também, é o que diz o documento, né? Mas, se eu for falar de todo o documento, e é importante que se estude esse documento, né, ele tem disponível lá no site só pesquisar pelo nome ali, tem em PDF, pode ser baixado, pode ser lido, estudado, né? A editora Pius tem outras edições também que vendem o livro. Eu tenho ele guardado, deixei na minha bolsa. Mas é importante que se tenha um estudo desse documento para orientar as ações da pastoral. Tem um curso gratuito no site da Pius Edições, que é a mesma editora do livro aí que a gente vai usar como material aqui da nossa formação. Tem um curso de 10 aulas, em que o André Parreira, esse mesmo autor, ele trata de item por item desse documento. É importantíssimo, seria importantíssimo vocês pegassem para fazer. Um curso online gratuito, só chegar lá, cadastrar e já começa a fazer. Mas aqui, hoje, né, a gente não tem muito tempo, e também não é o nosso foco, né, nosso foco vai ficar na preparação próxima, né, que é aquela preparação realmente para os casais que pretendem buscar o sacramento do matrimônio. A partir de 2022, ou seja, a partir desse documento. E o que ele fala a respeito dessa preparação próxima? Então, qual que é o objetivo da etapa próxima? O número 55 fala que o objetivo é finalizar o discernimento de cada casal acerca da sua vocação nupcial. Vocês conseguem perceber que o foco aqui é o discernimento? E o discernimento exige que se faça uma caminhada, que se faça um processo de entendimento de tudo o que está envolvendo o sacramento do matrimônio e a vida matrimonial. Esse processo, ele visa conduzir o casal a uma decisão livre e responsável de contrair o matrimônio. Ou, se achar que não é o momento, de pôr um fim à relação, ou vai cada um para um lado, ou eles vão se preparar melhor para, num futuro, receber o sacramento. Mas ele deixa muito claro que essa etapa é para discernimento. E convenhamos, um curso de fim de semana, né, você não consegue um discernimento. Você não consegue, se você não tem os subsídios necessários. Daí eles podem perguntar, mas o curso de fim de semana não presta? Então, o curso de fim de semana não vale nada? Não, não é isso. Né? Os cursos de fim de semana são muito bons. Nós mesmos, minha esposa e eu, a gente trabalhou muito em curso de fim de semana. Né? A gente dedicava, começava na quarta-feira à noite, ia na sexta, sábado, domingo. Assim, tinha momentos maravilhosos. Só que eles são bons, mas não são suficientes. E muitas vezes não são na hora certa. Esse que é o problema. Né? Talvez os assuntos que são tratados no curso de fim de semana pode se complementar, né, nesse processo de catequese, depois a gente vai falar mais sobre isso, né, pode reunir os casais um dia, fazer uma palestra sobre um tema A, um tema B, né, mas que não seja só isso, né, mas que isso seja como algo complementar e não como a única opção que os casais têm. Tá? A etapa próxima, então, ela busca revisitar os sacramentos. Ponto de referência, Sagradas Escrituras. Né? É importante que se tenha revisitar os sacramentos das Sagradas Escrituras. E também é importante, eu quero destacar aqui,
aprofundar tudo o que está ligado à relação do casal e às dinâmicas interpessoais. Ou seja, não é um mero curso, não é uma mera instrução técnica, né? Mas sim um aprofundamento na relação da vida matrimonial do casal. Então você precisa sim trabalhar questões interpessoais, né? Questões que ajudem o casal a fortalecer sua relação. No item 53 ele traz alguns temas que devem ser devidamente explorados. Dinâmicas humanas da sexualidade conjugal, concepção correta de paternidade e maternidade responsável, educação de filhos. Então, se tem alguma proposta de preparação para o matrimônio que não trata esses temas, ela não está de acordo com o magistério da igreja. Porque são temas importantes e fundamentais na preparação para o matrimônio. O documento fala, e o título do documento ele é Itinerários Catecumenais. E aí, nossa, catecumenal a gente sempre escuta, né, catecúmenos, né, catecumenato, e a gente está falando também de catequese matrimonial, né, qual que é a diferença, o que a gente entende por isso, né? Então, só para a gente destacar aqui, o catecumenato ele é aquela caminhada, né? É aquele processo um processo em que você tem várias questões envolvidas, né? Entre essas questões envolvidas nesse processo está a catequese, que aí sim você entra num momento formativo, né? Então, esse catecumenato, ele precisa conter esses dois momentos, né? Momentos vivenciais, que é inserir o casal na vida eclesial, né? Você inserir o casal nos eventos da comunidade, né? Chamá-los para ajudar na liturgia, tem alguém que possa cantar, ajudá-los no festejo, fazer momentos de adoração ao Santíssimo, né? Momentos de palestra junto com a comunidade, momentos vivenciais, inseri-los nos momentos de oração da comunidade. E junto com eles, os momentos formativos. Então, a catequese matrimonial, ela entra nos momentos formativos, em que você tem que revisitar os sacramentos, trabalhar sobre a missão específica dos esposos, relacionamento homem e mulher, sexualidade conjugal, concepção de paternidade e maternidade. Tudo isso consta nesse documento que eu acabei de citar. E quando a gente fala em catequese matrimonial, momentos formativos, então a gente trata dos encontros de preparação para a vida matrimonial. Aí sim entra a catequese propriamente dita. Tá? E quais são as características que esses encontros precisam ter para que eles tenham um desenvolvimento de acordo com o que os documentos da igreja propõem? Esses fundamentos. Então precisa ter um acompanhamento, né? Você precisa estar junto com esses casais, uma proximidade. É importante ter uma criação de vínculo, né? Com o passar do tempo, com o passar dos encontros, os agentes de pastoral que se propõem a fazer essas catequeses, elas acabam sendo pessoas de referência para aqueles casais, né? Referência para momentos de problema, para dificuldades, para tirar dúvidas, para ajudar em alguma situação. Né? Momentos de partilha, né? São momentos em que a gente consegue ouvir os casais. Num curso de noivo, uma palestra, uma atrás da outra, a gente não faz ideia, a gente encontra na rua depois não sabe quem é. Né? Então é importante ter os momentos de partilha para a gente ouvir, para a gente ajudar, para a gente partilhar também a nossa vida, a nossa experiência. Discernimento vocacional, que eu já comentei antes, né? É um processo de discernimento. Encontros frequentes, em que você não despeje tudo num dia só, num fim de semana só, né? Importante que seja em pequenos grupos, porque se faz em grupão, você perde a individualidade, né? Você massifica a formação, mas você não tem aquela proximidade com cada um dos casais.
Importantíssimo, conteúdo. O que vai ser tratado nessa catequese matrimonial? Ela necessariamente precisa estar de acordo com a doutrina da igreja. Ela necessariamente precisa ter o conteúdo que esses itinerários catecumenais ali da Santa Sé está nos indicando. Então, de novo, se você não tem um tema sobre sexualidade, tema sobre paternidade, tema sobre concepção de filhos, educação, os sacramentos, né, a vida conjugal, infelizmente é um conteúdo que não abrange aí aquilo que a igreja nos propõe. E para se ter um discernimento vocacional, precisa necessariamente ter uma antecipação, né? É claro que hoje, na cultura das comunidades, ainda é o processo, né? Eu vou casar, procuro a paróquia e aí vou procurar o curso de noivos. Mas a gente precisa trabalhar com uma mudança de mentalidade, para que as pessoas aos poucos vão entendendo que essa procura tem que ser antes, né? Que tem que ser mais tempo antes. Isso é um objetivo que pode e deve ser buscado aos poucos. Os encontros de preparação para a vida matrimonial são destinados somente aos noivos? Na verdade, pelo que consta nos documentos da igreja, eles já não falam de noivos, eles já falam de candidatos ao matrimônio. Quando a gente entende o que é um noivado, né? Que um noivado, propriamente dito, ele não é o relacionamento ficou sério, agora vamos noivar. O noivado, ele deve ser o resultado do discernimento vocacional. Então, o casal, ele decide, agora vamos casar? Passamos pelo processo, realmente é isso? Então agora vamos noivar e a partir do noivado encaminhar o nosso matrimônio. Então, para quem que se destina os encontros? Basicamente, para os namorados firmes, né, maduros o suficiente e que vão buscar aí o sacramento. Os noivos também podem passar por esse processo, mas eles já estão chegando um pouco atrasados, né? Eles já deveriam ter feito antes. Mas nós, com a nossa proposta pastoral, a gente acolhe também, né? E também os coabitantes, que hoje em dia eu acredito que acaba sendo até a maioria dos casais que a gente encontra, né? Pessoas que resolveram morar juntos, né? Muitos já têm vários anos morando juntos e que de repente decidiram que querem casar, também podem e devem passar por esse processo de discernimento. Então, vocês percebem que aqui duas coisas que a gente aos poucos a gente vai precisar mudar de terminologia. A gente fala muito, e está muito na boca, às vezes sai até automático, curso de noivos. Né? Curso de noivos, sai automático da nossa boca. Né? Então, a proposta ela não é um curso, porque não é alguém ensinando. Né? O curso a gente pressupõe um professor e os alunos. Né? Então, primeiro que não é um curso, e o segundo que não é de noivos. Ele é de candidatos ao matrimônio, que inclui também os noivos, mas não só ele. Então a gente fala em preparação para o matrimônio sem a distinção se é namorado, se é noivo, se mora junto, se namora. E quanto tempo que leva esse processo? Né? Esse documento do Vaticano, ele fala que deveria levar pelo menos um ano. Né? Então ele fala, literalmente, cerca de um ano. Ah, mas é um ano de catequese? Não, um ano de preparação próxima. Um ano de catecumenato, que inclui os momentos de catequese, mas inclui também a inserção desses casais na vida da comunidade. E eu quero destacar esse parágrafo 10 aqui, ele fala o seguinte: os próprios esposos que se disponibilizam para esse valioso serviço de acompanhamento também tiram dele grandes benefícios. Levar a cabo o engajamento pastoral e anunciar aos outros o evangelho do matrimônio constitui um fator de grande união espiritual e de enriquecimento pessoal de casal. Isso aqui eu quero dizer que é um bônus para nós. Eu falo que minha esposa está aqui,
né? A gente acompanhou mais de 10 turmas. E cada turma que a gente acompanha, a gente recebe como um bônus um crescimento para o nosso matrimônio. Situações em que a gente, às vezes, acaba meio que deixando de lado, de repente a gente se depara com um tema ali, opa, a gente está esquecendo isso aqui, né? Isso aqui realmente é algo que é um crescimento muito grande para nós, enquanto casal. Então, tenho medo porque será que vai dar certo? Pense que vai dar certo para vocês também. Eu quero falar uma coisa que esse documento traz também, que eu acho que eu não coloquei nos slides. Ele fala o seguinte, que cada diocese, né, cada igreja particular, cada diocese, ela pode e deve adotar a sua metodologia para essa preparação para esse catecumenato, né, dentro daqueles critérios que o próprio documento coloca, né? Então, aqui no Brasil nós temos diversas... eu fiquei sabendo que tem mais de 10 materiais diferentes que, de uma certa forma ou outra, busca preparar os casais para o matrimônio. O que nós vamos apresentar é uma proposta, é uma sugestão, né, que é esse material que vocês têm em mãos aí, que é o Matrimônio e Encontros de Preparação. Esse material ele foi gestado pelo casal André e Karina, e hoje, esse livro que vocês têm em mãos aí, ele tem mais de 200 mil cópias vendidas. Ou seja, mais de 200 mil casais por todo o Brasil já foram preparados por essa proposta que a gente está apresentando, né? Então, é um material que, e o próprio documento diz, que ele precisa passar por um período de experiência, né? Que as dioceses têm essa prerrogativa de adotar uma metodologia e que precisa passar por um período de experiência. Bom, nós temos mais de 200 mil casais que passaram por essa experiência no Brasil. Aqui na Arquidiocese de Palmas, nós, minha esposa e eu, já trabalhamos com mais de 10 turmas, algumas turmas com 2, com 3, com 1, né? Eu acredito que aqui tem pessoas de paróquias que já trabalham também com a catequese matrimonial, né? Então, nós temos essa experiência, seja em vários lugares do Brasil, seja na Arquidiocese de Palmas. E por isso nós estamos propondo expandir essa experiência para as demais paróquias, né? Dessas tantas experiências que a gente tem ouvido muito de casais que vêm conversando conosco, né? De casais que falam, nossa, realmente isso aí foi uma bênção. Casais que já terminaram a catequese conosco já faz 2, 3 anos e que ainda nos procuram. Com relação à dinâmica dos encontros. Então, por que esse material que vocês têm em mãos, Matrimônio e Encontro de Preparação? Eu comentei antes que você tem vários, né, no Brasil tem pelo menos uns 10 materiais que têm esse objetivo, mas por que esse aqui está tendo tanto, entre aspas, sucesso? Não é sucesso que eu digo assim, não é porque o André e a Karina são best-sellers, né, autores assim da Academia Brasileira de Letras, que vendem um monte de livro. Não. É porque realmente eles têm algumas características que são positivas e que as comunidades sentem como positivas e acabam divulgando cada vez mais. Primeiramente, não há necessidade de palestra, né? Quem aqui já trabalhou com curso de noivos? Curso de noivos é aquela correria. Você tem que achar um time de palestrantes, normalmente é o mesmo, né? Se acontecer algum problema com o palestrante, dá aquele furo no cronograma, aí você vira aquela, não, pede o pessoal da música cantar mais uma lá, porque o cara não chegou ainda, tal. E daí tem algumas palestras que quase ninguém faz, né? Minha esposa e eu, nós fazíamos palestras de sexualidade, seja lá em Guarapuava, seja aqui em Palmas. A gente acabava sendo chamando para várias paróquias, porque ninguém queria fazer, e a gente nunca teve problema de falar sobre isso, né? Então, existe
nos cursos existe a dificuldade de palestrantes. E aqui não tem essa necessidade, porque os próprios casais, a partir da sua experiência, vão estar conduzindo os encontros. Não há necessidade de experts, né? Você não precisa ser um psicólogo para falar de relação matrimonial, você não precisa ser um canonista para falar dos aspectos de direito canônico, você não precisa ser um diácono, um padre para falar de sacramento, porque o material ele nos conduz nesses assuntos. É uma linguagem simples e com fidelidade à doutrina. Linguagem simples. Vocês vão ver pelo material, depois vocês vão folhear e a gente vai trabalhar com ele, né? Que o André e a Karine, eles são um casal como nós, e que colocaram ali a experiência deles nesse material. E que ele tem uma fidelidade à doutrina, que cada edição que saiu tem um bispo que assina o prefácio, né? Que passa por revisão de bispos, mas o arcebispo de Ribeirão Preto, em que ele colocou um decreto na sua arquidiocese de Ribeirão Preto, em que só pode casar na diocese dele quem passar por esse processo. Então, fidelidade à doutrina. Quem já trabalhou com curso de noivos, eu, que já chamei psicólogo para falar de sexualidade. Aí começa a falar sobre o corpo humano, sobre hormônios, sobre não sei o que, sobre isso, sobre aquilo, tá todo mundo dormindo. Sem contar que, não necessariamente de acordo com o que a doutrina nos indica. Esse livro, ele é um sistema de leitura e partilha, sendo que o catequista como amigo coordenador das reuniões. Então, esse livro que vocês têm em mãos, cada casal de candidatos ao matrimônio também vai ter. Então, você faz grupos em que se faz uma leitura partilhada, como tem nas novenas de Natal, como tem nos grupos de novena de Quaresma, em que cada um vai lendo um parágrafo, e esses parágrafos trazem, então, todo o conteúdo, toda a doutrina, e que você tem momentos de partilha. Tá, a respeito disso que a gente leu juntos agora, né? O que a gente pode conversar a respeito disso? Né? Então, esse sistema, ele tira aquela posição de palestrante, tira aquela posição de expert, tira aquela posição de especialista, né? E coloca como algo partilhado. E isso favorece ao vínculo, isso favorece a um momento tranquilo em que os casais se sintam à vontade de colocar suas dificuldades. Né? A gente já ouviu bastante coisa assim, de casais que tinham traumas, tinham problemas sérios e que eles conseguiram, de repente, partilhar ali e buscar um direcionamento. Esses encontros eles podem ser feitos na casa ou na sala da paróquia. Né? Então, quando você tem essa possibilidade de fazer nas casas, e que particularmente nós preferimos, né? Você tem flexibilidade de horário. Não pode fazer na paróquia, não pode fazer na quarta porque tem catequese. Não pode fazer no sábado porque tem encontro disso, encontro daquilo. Nas nossas casas, a gente consegue flexibilizar o horário. O encontro é quarta-feira à noite. Mas nessa quarta aconteceu algum problema. Vamos fazer na quinta? Vamos. Então, beleza, todo mundo pode? Pode. Então passa para quinta-feira. Pode fazer em sala de paróquia? Claro que pode, porque tem pessoas que não se sentem à vontade de receber outras pessoas na sua casa, não tem problema nenhum. Tem a sala da paróquia disponível, pode fazer perfeitamente, mas tem essas duas possibilidades. Um tema por encontro. Cada encontro ele vai trabalhar exatamente um tema, e aí, no final de cada encontro, você tem algumas tarefinhas que os casais levam para casa para fazer. E aí você tem uma separação ali de uma semana, 2. Né? A gente falou antes lá que o catecumenato deve durar em torno de 1 ano. Mas se nós fizermos encontro por semana, a catequese fica 3 meses. Se quiser a cada 15 dias, você pode estender para 6 meses. Você faz a cada 15 dias e nessa semana que não tem encontro, faz um encontro na paróquia, né? Faz um momento de adoração, faz um momento de palestra, junta 3, 4 turmas de casais, faz uma palestra extra, com tantos temas que o livro não está trazendo. Né?
Como eu comentei antes, tem as tarefinhas após cada encontro, e que o encontro não termina quando ele acaba, ele continua com os casais. Então, os casais têm esse período de uma semana, de 15 dias, para refletir sobre aquele assunto e conversar entre si. Né? Diálogo, questão de filhos, questão de sacramento, celebração. Né? E isso é bastante importante. Tarefas que promovem a reflexão do casal e não a reflexão individual. Né? Nessas tarefas, os casais são convidados a buscar o catecismo, são convidados a buscar a Bíblia. É a oportunidade também de colocar a Bíblia na mão, de colocar o catecismo na mão desses casais. Apresenta textos do Papa e documentos da Igreja. Ele tem vários QR Codes no decorrer dos encontros. O antigo não tinha, o de 10, esses 12 tem. Tem vários QR Codes e você aponta a câmera do celular e ele vai para um vídeo do Papa, vai para alguma formação, vai para algum documento, vai para algum texto, vai para baixar o catecismo, né? Então tem vários momentos ali que o material ele contribui. O material de apoio, mais conteúdos para catequistas e candidatos ao matrimônio, né? Depois a gente vai falar a respeito desse material de apoio também. Encontros de 60 a 90 minutos, né? Eu falo que normalmente passam de 90, porque acaba estimulando as conversas ali, então acaba tendo um tempo bem bacana em relação a isso. Sem restrições. Ele é um sistema que funciona desde as grandes metrópoles quanto a comunidades rurais. Um livro nas mãos do candidato. Os candidatos ao matrimônio levam o livro para casa, continuam, retomam, acaba servindo de apoio para o casal durante a sua vida matrimonial. Né? Num curso de noivo, o casal entra aqui, sai ali, daqui a pouco, no mesmo dia, eu nem lembro mais o que ele escutou. E aí a gente tem um material que o casal leva por toda a vida, né? Se eu fosse destacar, os principais pontos positivos desse material são esses dois. Primeiro, fidelidade ao magistério. Né? Nós, enquanto estamos com essa camiseta da Pastoral Familiar, enquanto estamos como casais catequistas, para aqueles que buscam matrimônio, nós não estamos falando sobre nós. Nós estamos falando em nome da Igreja. Em nome do nosso pastor, no caso aqui, nosso arcebispo. A pastoral familiar, o que é? É um braço do pastor dentro dos ambientes das famílias. Então nós estamos representando a igreja, nós estamos representando nosso arcebispo, nossa igreja, para aqueles casais de candidatos ao matrimônio. Então nós não vamos falar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente sonha. A gente vai falar aquilo que o magistério da igreja propõe para os matrimônios. Então, mais tarde, a gente vai falar de quem pode ser catequista, né? Mas um primeiro requisito para ser catequista é ser fiel ao magistério. Né? A gente não pode conceber que alguém fala assim, olha, a igreja fala assim, mas eu penso que é assado. Né? Vocês decidem o que vocês querem, mas eu penso diferente. Né? A gente já teve problema numa turma em que um casal que acompanhava a gente, de repente começou a falar umas besteiras no meio do encontro. Então, a gente precisa ter esse cuidado também dessa fidelidade ao magistério. E outra que é a questão da simplicidade. Né? Vamos voltar para o que Jesus disse para Pedro? Não tenha medo. Às vezes a gente pode pensar, nossa, mas o livro ele propõe 12 encontros. Né? O tema dos encontros vai falar sobre sacramentos, sacramento do matrimônio, sexualidade, paternidade responsável, etc. Mas será que eu tenho condições de falar sobre isso? Né? O material, a proposta, ela traz essa simplicidade e que faz com que os casais que tenham fidelidade ao magistério, né, fidelidade ao seu sacramento, eles tenham sim condições de trabalhar aqueles temas. Porque a forma como eles são conduzidos é bem tranquila. É bem simples. Né? Simples, ou seja, não exige questões teológicas, que você saiba, tem curso teológico para falar sobre aquilo, mas sem abrir mão da verdade. Né? Às vezes, num curso de noivos,
a pessoa acaba ficando meio cheio de dedos, assim, né? Será que eu vou falar isso? Será que eu vou falar aquilo? Vai que alguém ali se magoe? Vai que alguém ali não gosta do que eu vou falar? Não, a gente precisa falar a verdade. E nesse ambiente de proximidade, nesse ambiente de vínculo que se tem ali, a gente abre espaço para falar a verdade que a igreja nos exige. Sem meias palavras, sem meios termos, mas de uma forma simples, em que as pessoas realmente aceitam. A gente não chega, por exemplo, né, falando, porque é pecado, ficar apontando o dedo, né? Porque é pecado fazer sexo antes do casamento. Né? Em nenhum momento a gente fala isso. Em nenhum momento o material fala isso. Mas fala sim, né? Que o ato sexual ele é um bem para os cônjuges, está lá no catecismo. Então é um bem para quem? Para os cônjuges, para homem e mulher unidos em matrimônio. E aí vai do casal refletir sobre aquilo. E realmente tem um espaço para refletir sobre aquilo. É só um exemplo, né, de como que a simplicidade ele leva a gente a ter, conseguir falar essa verdade de uma forma clara para as pessoas. Então, os colaboradores responsáveis sejam pessoas de doutrina segura e fidelidade indiscutível ao magistério da igreja. Isso diz no documento da igreja, e esse livro ele traz isso para nós. Então, ontem nós fizemos uma breve caminhada, né? Eu estou falando breve porque essa formação que a gente fez ontem e hoje, normalmente ela costuma durar um fim de semana inteiro. Sábado de manhã, sábado de tarde, sábado à noite, domingo de manhã. Então tem assunto, né? Vocês viram que muita coisa ali eu tive que meio que passar correndinho para a gente dar tempo de chegar no essencial. Né? De repente a gente pode pensar num outro momento aí de estar detalhando um pouco mais essas questões. Né? Mas ontem a gente fez uma introdução, a gente fez um apanhado geral a respeito da questão da catequese matrimonial. Né? A gente apresentou o documento da Santa Sé, Itinerários Catecumenais para a Vida Matrimonial, né? E ele tem um subtítulo chamado Orientações Pastorais para as Igrejas Particulares. Quem são as igrejas particulares? As dioceses. Então, nós somos os destinatários desse documento da Santa Sé, que foi um pedido do Papa Francisco, né? E que chega até nós, e que nós, obedientes à nossa igreja como somos, né, precisamos nos orientar por esse documento. Então, a partir dele, tudo que a gente conversou, e tem muito mais, né? A gente precisaria de muito mais tempo aqui para, de repente, trazer mais detalhes deles, mas ele já serve, esse tempo que a gente teve, que a gente está tendo, já serve de um bom ponto de partida para a nossa missão. E hoje a gente, então, vai tratar de uma questão mais prática, né? Eu aposto que pode ter ficado na cabeça de vocês, mas como que isso vai funcionar lá na minha paróquia, lá no meu dia a dia, né, lá na minha comunidade, né? Como que tudo isso de bonito que a gente conversou ontem, como que isso vai se dar na prática? Tá? E é mais ou menos isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então, a dinâmica dos encontros, né? Não é novidade que esse material que vocês já têm na mão aí, né, é um material que nós usamos nesses encontros, nessa etapa de instrução, nessa etapa de formação de catequese matrimonial, né? E aí, na prática, como que nós usamos esse material dentro dessa metodologia? Época ideal para a participação dos encontros dos EPVN, tá? Não vou chamar só de EPVN, que é um resumo desses encontros. Né? Essa época ideal a gente já conversou ontem. Então, teoricamente, qual que é o nosso objetivo? É que quem vai procurar os encontros de preparação sejam aqueles casais de namorados firmes, têm uma certa maturidade, em que eles pensam no matrimônio e precisam passar por esse processo para realizar o seu discernimento. Né? Esse é o objetivo. Né? A gente não vai conseguir chegar a 100%,
né? A época ideal seria essa, seria com pelo menos 6 meses, 1 ano antes de pensar em matrimônio, né? Mas a gente acaba, sim, acolhendo aqueles que de repente já têm o noivado, aqueles que já têm a data marcada, né? Demais situações. Mas o ideal seria aquilo que a gente conversou ontem, né? E como que seria a dinâmica desses encontros? Na prática, né? O nosso material ele é dotado de 12 encontros, encerrando com uma celebração, né? Pode-se também, e o próprio material, se vocês olharem lá na introdução, ele indica que se faça uma celebração no início, né? Uma certa forma de apresentar para a comunidade que tem uma equipe trabalhando com isso e que tem casais que buscam o sacramento do matrimônio para a comunidade rezar por eles também, né? Então sugere-se uma celebração, uma missa no início e como encerramento também. Então são 12 encontros, né? Esses 12 encontros, eles estão todos detalhados no material, né? É na forma de leitura partilhada. São encontros em que reúne-se no máximo 4 casais candidatos ao matrimônio, não mais do que isso, né? E de preferência 2 casais de agentes e catequistas, né? A gente fala casais, mas daqui a pouco a gente vai falar que esse casais é entre aspas, tá? Depois a gente vai falar disso. Mas é importante que tenha no máximo 6 casais ou, né, pessoas dentro desse grupo. Mais do que isso, ele fica muito inchado e aí você não tem, perde um pouco da dinâmica de partilhas, né? E aí esses casais se reúnem, esses casais de candidatos ao matrimônio. A princípio a proposta seria encontros semanais, né? Aí, de um tempo para cá, eu venho conversando com o André e ele tem percebido que tem sido bastante proveitoso quando você faz esses encontros quinzenais, né? Quinzenais. E aí você tem um tempo para o casal refletir naquele tema, né? Você tem ali uma semana para, de repente, estar trazendo outras situações para ele, de repente promovendo alguma palestra com todos os grupos da paróquia, ou de repente promovendo algum momento de adoração ao Santíssimo, ou promovendo algum outro momento de confraternização, enfim, né? Quando você tem uma preparação que não tem pressa para acabar, né? Porque muitos, eu estou com data para vou casar daqui a 3 meses. Então, você, de uma certa forma, você tem que correr, né? Quando não tem data marcada, quando não tem pressa, é bem possível e é bem ideal que se faça mesmo, sem pressa, tranquilo, né? Cada 15 dias, né? Daí vai envolvendo o casal na comunidade também. Então, vai de cada realidade, né? Esses encontros, eles duram em torno de 1h30, 1h45. Depende muito dos conversadores, né? A Luísa era uma que falava, tem que dar uma segurada para não estourar de 2 horas. Teve dia que a gente passou de 2 horas, né? A gente já chegou a passar de 2 horas porque a conversa... a conversa vai e quando você vê, você tem que dar uma segurada, né? Porque é um momento realmente prazeroso de uma troca de vivência e experiência ali, né? Mas costuma ter essa duração, de 1h30, 1h45, né? E o próprio material, como eu já falei, daqui a pouco vocês vão ver, ele conduz o encontro, né? Ele vai conduzindo ali dentro de cada tema. No final de cada tema, tem algumas tarefinhas que os casais levam para fazer entre os 2 encontros. Então, o tema, o assunto, ele não termina com o final do encontro. Ele continua com os casais, cada um na sua casa, ou 2 juntos, né? Eles têm tarefas, atividades para fazer juntos. E isso vai fazendo com que eles aprofundem na reflexão de cada um daqueles assuntos. Aqueles que já coabitam maritalmente e podem contrair o matrimônio, né? Então, talvez vocês possam perguntar, mas e quem já mora junto, né? Pode participar da catequese? Faz um grupo separado, né? Como que faz? A proposta é que se não se faça distinção, né? Não vamos separar quem é namorado de quem já é noivo, ou de quem já é noivo e de quem já mora junto, né? Quem já mora junto há pouco tempo e já tem filho, ou que há pouco tempo não tem filho, a gente não costuma separar,
Até porque, mesmo aqueles que já estão em tempo juntos, eles têm uma experiência, mas não têm necessariamente aquela vivência sacramental, né? Porque eles não têm o sacramento ainda. E eles têm muito a contribuir e muito a aprender nesse ambiente de partilha, né? Talvez o que fosse interessante, quando depois a gente vai falar da questão de inscrições, né? Se observa que de repente tem alguns casais ali que tenha mais tempo de casado, 15, 20, né? Às vezes casado juntos, né? De repente você pega um outro casal da pastoral que também seja um pouco mais experiente para colocar naquela turma, né? Que pode estar ajudando ali nessa dinâmica toda. Né? Mas a gente não faz distinção, tá? Prazo de validade do certificado dos EPVI. Né? É uma pergunta que a gente recebe bastante. Que validade que a gente vai colocar no certificado? Vai colocar 1 ano? Vai colocar 2 anos? Vamos pensar assim. Eu acredito que é entendimento de todos que a proposta da catequese matrimonial é que seja um momento de discernimento. Né? Então, se você está encaminhando para um momento de discernimento no casal, a partir do momento que você coloca uma data de validade no certificado, você está falando, beleza, vocês discerniram, só que o discernimento de vocês só vai até 1 ano. Então, vocês têm que dar uma apurada aí no procedimento de vocês, né, que vocês têm 1 ano para casar, senão vocês vão ter que fazer de novo. Né? Então, vocês vão de convir comigo que isso não isso vai contra a proposta da igreja de que esse seja um momento de discernimento. Né? Então, ao final dos encontros, sim, emite-se um certificado, sim, data de finalização, normalmente a gente coloca a data da missa de encerramento, né? O casal da pastoral assina, o pároco assina, sem data de validade. Né? Se tiver alguma paróquia que, porque aqui tem que ter 1 ano, aqui tem que ter 2 anos, já vieram questionar comigo e não tem nenhum lugar nos documentos da igreja que indique prazo de validade para certificado, até porque não faz sentido. Se o casal passa por discernimento e fala, não é hora de casar agora, a gente quer casar, mas vamos esperar a gente amadurecer mais um pouco, né? Então, quando você coloca uma data de validade, você acaba pressionando o casal, não, mas vamos esperar, só que só podemos esperar 1 ano, porque o certificado vai para 1 ano, você não tem que fazer tudo de novo. Né? Então, realmente, não tem nada nos documentos da igreja que indique um prazo de validade, pelo contrário. Tá? Onde se realizar os encontros? Ontem eu comentei com vocês, né, que tem as 2 possibilidades de se fazer na casa dos agentes de pastoral ou na paróquia. Vai da realidade de cada um. Né? Se a pessoa... nossa experiência, e muita experiência que a gente escutou também, né, é muito valioso quando a gente consegue fazer na nossa casa. Nós já escutamos testemunho de casal que viveram conosco e que o primeiro encontro a gente fez na paróquia. Eu não lembro, teve algum problema, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas a gente não conseguiu fazer na nossa casa. Então, o primeiro encontro a gente acabou fazendo na paróquia. No segundo, nós fizemos na nossa casa e a partir dali todos foram na nossa casa. E o casal comentou assim, olha, a partir do momento em que vocês nos acolheram na casa de vocês, que a gente conseguiu ver a dinâmica familiar de vocês, ali a gente se sentiu à vontade. Ali a gente sentiu que realmente era aquilo que a gente queria, que era formar uma família. E na nossa casa, a gente tem essa mobilidade de horário, como eu comentei antes, data e horário, e nossos filhos estão juntos. Né? Minhas filhas ajudam a servir água, o Francisco vem e começa a brincar ali junto, daqui a pouco os 2 estão brigando lá no quarto, tem que ir lá ver o que está acontecendo, mas tudo faz parte da dinâmica familiar. Né? E os casais estão ali observando essa dinâmica. A gente não tenta, nem pode, né? Não faz sentido a gente querer mostrar alguma perfeição de família, né? A gente está muito longe de ser perfeito, né? Mas é uma realidade, que muitas vezes aquilo acaba sendo uma espécie de referência para eles. Né? Teve uma outra situação em que o pessoal a turma foi lá em casa, né, e teve um casal que chegou um pouquinho antes. Então, enquanto os outros casais chegaram, a gente estava sentado no sofá e o Francisco estava no colo da minha esposa assistindo
E estava ali fazendo carinho na cabeça dele, estava ali, né, bem tranquilo, sim. E daí esse casal chegou, sentou, né, e ficou mais uns 5 minutos ali, daqui a pouco chegou os outros. E aí o encontro estava acontecendo, e lá pelas tantas entrou no assunto e o rapaz falou, olha, quando eu cheguei aqui e vi vocês com o filho de vocês ali no sofá, fazendo carinho na cabeça e tal, eu me emocionei, porque eu nunca tive isso do meu pai. Meu pai nunca fez isso comigo. E agora eu sei que isso é que eu quero para a minha família. Eu quero momentos assim para a minha família. Né? Então, tem um valor a gente ter esse acolhimento na nossa casa. Né? Mas, como eu falei, tem situações em que a pessoa não se sente bem de acolher, tem as salas da paróquia para isso, né? A sala de catequese, que pode ser usada perfeitamente, sem problema algum. Situações especiais, né? Principalmente nessa fase de transição, de implantação, vai acontecer. Casal, a gente já comentou ontem, né? Casal vai casar daqui a 2 meses, 3 meses. É melhor você fazer meio que um intensivo, em vez de fazer 15 dias, uma semana, faz a cada 5 dias, né? Desloca um casal só para atender aquele, né? Eu comentei da turma online que a gente fez, porque um dos dois morava longe. Né? São situações especiais em que, por caridade pastoral, a gente se coloca à disposição de atender. Né? Não é o ideal, mas a gente não vai jogar num curso de fim de semana, sendo que a gente pode estar, de repente, atendendo de uma forma que ajude aquele casal naquela vivência. Né? Os momentos vivenciais. Então, a gente não pode esquecer desses momentos vivenciais também, né? Que contempla aí a inserção dos casais na comunidade. Né? Trazer para a liturgia, para ajudar na liturgia, de repente algum deles sabe tocar e cantar, pode trazer para ajudar na música. Né? Trazendo o encontro da pastoral familiar, momentos de adoração ao Santíssimo. Enfim, várias situações, aí vai da criatividade e vai da realidade de cada comunidade, de como inserir esses casais na vida de comunidade. E depois dos encontros? Né? O que fazer depois dos encontros? Muitas vezes os casais, eles... Acontece muito. E aí? Vamos continuar? Né? Vamos continuar? De novo, entra a criatividade de vocês. A editora lançou, a gente tem aqui, alguns já conseguiram, o encontro de aprofundamento, né, em que traz para os 10 encontros, aí com temas relacionados à vida de casal. Esses 10 encontros podem ser realizados com esses casais que fazem a catequese, mas também pode ser realizado com os agentes de pastoral, com a equipe de pastoral, né, com casais casados, com recém-casados. Né? É importante se ter, não simplesmente, é como se fosse uma formatura, né? Fez a missa de encerramento, fez a formatura, agora larga eles de qualquer jeito. Né? É importante dar essa continuidade. O próprio documento da Santa Sé, ele fala disso. Né? Ele fala do cuidado até 2 anos de recém-casados. Né? Então, é importante se ter esse cuidado. A diocese de onde nós viemos, Guarapuava, no Paraná, tinha como norma que a pastoral familiar acompanhava os casais até a celebração. Né? Então, nós ajudávamos, depois dos cursos, né, porque a gente participou até enquanto a gente tinha os cursos, mas depois do curso a gente recebia os casais na nossa casa, a gente ajudava eles a preparar a liturgia, ajudava com a música, na celebração, intermediava o diálogo com o padre, né, motivava para fazer a confissão, né, para os dois se confessarem antes do casamento. É importante ali, aí entra a preparação imediata, né? Motivar de repente para fazer um retiro espiritual, né? Fazer uns momentos de adoração ao Santíssimo, enfim, encaminhá-los para realmente vivenciarem bem o momento do sacramento do matrimônio deles. Né? Então é importante também ter esse cuidado. Esse texto que fala sobre quem podem ser os casais de agentes catequistas matrimoniais, tá? Ele é o parágrafo 21 desse documento aqui, mas o item 21, o parágrafo 21 desse documento, ele fala o seguinte: a equipe de acompanhadores que guia o percurso
pode ser formada por alguns casais de esposos. Tá? Então, preferencialmente, ele fala em casais de esposos, apoiados por um sacerdote e outros especialistas de pastoral familiar, bem como por religiosos e, eventualmente, casais separados, mas fiéis ao sacramento, que possam oferecer um testemunho e uma experiência vocacional de maneira construtiva, contribuindo assim a mostrar o rosto de uma igreja acolhedora, plenamente inserida na realidade que se põe ao lado de todos. Isso é o que diz o documento. Então, necessariamente, eu falei antes que a turma era formada por, no máximo, 4 casais de candidatos ao matrimônio e 2, entre aspas, casais da pastoral. Tá? Eu coloquei entre aspas por quê? Primeiro, pelo menos um dos dois precisa ter o sacramento do matrimônio para poder testemunhar, né? Então, pelo menos um dos dois precisa ter o sacramento do matrimônio. E o outro pode ser o casal também com sacramento, né? Pode ser seminarista, religioso, religiosa, viúvo, viúva, que de repente tem uma certa experiência. E ali fala em casais separados, fiéis ao sacramento. Né? Então, é importante a gente ter esse cuidado com aqueles agentes que vão estar trabalhando com a catequese matrimonial, né? E é importante que, acima de tudo, que os colaboradores responsáveis sejam pessoas de doutrina segura e fidelidade indiscutível ao magistério da igreja. Né? Volto de novo no que eu falei ontem. Né? A gente não consegue admitir que, enquanto a gente está falando em nome da igreja, de repente vai um casal ou vai uma pessoa para fazer a catequese matrimonial e falar, olha, a igreja fala isso, mas eu penso aquilo. Né? O mínimo que se exige, né? Uma fidelidade à doutrina. Mas eu não sei ainda, nossa, eu tenho um matrimônio já há algum tempo, mas eu não tenho muito conhecimento. É importante a gente passar por um processo de preparação. Né? O que seria esse processo de preparação? É nós criarmos momentos com os agentes de pastoral, com os agentes catequistas da sua comunidade e reunir para estudar os assuntos. Estudar como? Fazer a leitura, né? De repente faz um grupinho ali simulando o encontro, né? Já vai identificando ali quais os aspectos que o material está trazendo para vocês. Muitos deles vocês vão ver que já faz parte da nossa rotina, já faz parte da nossa vivência. Alguns que pode surgir alguma dúvida, vão buscar. Tem material de apoio, que eu sugiro muito que vocês adquiram. Tá? Tem o próprio Catecismo da Igreja Católica, que vocês podem buscar, de repente tirar alguma dúvida lá. Né? Tem o próprio Magistério da Igreja. E, de repente, tem alguma coisa que vocês ainda estão com dúvida, vão no pároco. Vão no padre de vocês. Né? Mas o que eu posso dizer assim? Que o material ele é muito simples, no sentido de que vai encaminhando vocês para essas situações. Vai encaminhando vocês para essas possíveis dúvidas que podem vir, para esses possíveis temas sensíveis. Né? Por isso que é importante ter esse momento antes, que vocês se reúnem, se encontrem com o material, façam uma leitura mais crítica no seguinte sentido assim, né, de realmente estudar aquilo que vocês vão conversar com os casais depois, né? E aí, de repente, vai surgir dúvidas dos casais. Isso é muito normal de acontecer, né? Uma vantagem de ser encontros é que, de repente, se você não tem a certeza na hora, né, você tem tempo de pesquisar, depois responde no WhatsApp no grupo, ou no próximo encontro. Sempre funciona assim. Cada encontro ele faz um resgate do tema anterior. Antes de começar o segundo encontro, ele faz um resgate das tarefas, das atividades, e de repente ele tira alguma dúvida que ficou, tira alguma situação que os casais conversaram. Então sempre tem essa possibilidade de você estar retomando cada um dos assuntos. Né?
Mas isso é bem tranquilo de trabalhar, nada que uma boa leitura do próprio material, uma boa conversa, uma boa pesquisa, né? Exige de um pouco da nossa dedicação. Tudo exige, né? Nada que a gente vai fazer, estrala o dedo, simplesmente a coisa acontece, né? A gente precisa, de repente, ter esse movimento nesse sentido. A proposta, ela tem materiais complementares, né? Seja esses livros dali que eu comentei ontem, que estão disponíveis, seja no grupo do WhatsApp, volta e meia o André Parreira, ele posta algumas novidades para nós, né? Você tem um site da editora em que ele tem um blog e traz muitas respostas a perguntas que a gente possa vir a ter. Tá? É o site da editora, pios.com.br, lá tem uma seção somente dedicada à catequese matrimonial. Né? Então, aonde buscar informação, aonde buscar subsídios, para complementar aquilo que o livro está trazendo, a gente tem bastante acesso bem tranquilo, está ali na ponta dos dedos de vocês. Esse aqui é um print do blog, onde tem vários artigos que vai nos ajudar nessas questões. E uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, superando resistências e mudando hábitos. Né? Muitas realidades já faz alguns anos em que se trabalha ou com curso de noivos, ou nem o curso de noivos tem, né? Às vezes é só uma conversa com o padre, às vezes tem uma pessoa lá destacada que tem uma conversa de 2, 3 horas com o casal e coloca eles no matrimônio, né? E a gente precisa necessariamente trabalhar no sentido de superar essas resistências, né? Minha esposa e eu estamos desde 2019 aqui em Palmas, né, buscando superar resistências, né? E a gente teve muitas resistências para chegar até aqui. Muitas vezes por medo de encontrar algo novo, que não é tão novo assim, a gente demonstrou que já faz 50 anos que a igreja está falando disso, mas que mexe um pouco com aquilo que as pessoas estão acostumadas, né? Se sempre foi feito assim, por que nós vamos mudar? Né? Isso não é algo que a gente escuta muito, né? E nós vamos mudar para atender aquilo que a igreja nos pede, né? E a gente precisa, sim, promover uma mudança de cultura dentro das comunidades. Se a gente entende que a igreja nos coloca que a preparação do matrimônio deve ser um discernimento vocacional e que as pessoas, quando visam o matrimônio, já precisam buscar, a gente precisa trabalhar muito para chegar nesse ponto, né? Assim como acontece, como é normal, é natural, quem tem um filho, né, o filho vai ali chegando à idade de 7, 8, 9 anos, já pensa, opa, já está na idade de colocar na catequese, a primeira Eucaristia. Ele fez a primeira Eucaristia, opa, já está na hora de colocar ele na catequese da crisma. Isso é comum, isso faz parte da cultura da comunidade. Uma das nossas missões é trabalhar para chegar num ponto em que os casais, quando estão namorando, quando estão no namoro firme, pensam, opa, está na hora de eu buscar preparação para o matrimônio. Hoje, não é assim, né? Num curto prazo não vai ser assim, não é essa a realidade que a gente vai encontrar no primeiro momento, mas a gente precisa trabalhar para chegar nesse ponto. E para isso, a gente precisa fazer muita publicidade. Divulgar a ideia, divulgar através das mídias sociais, através da aviso de missa, através de conversas, fazer formação, de repente, com o CPT lá da sua paróquia, para que as pastorais e movimentos saibam dessa proposta de matrimônio, para que elas possam ir no boca a boca, né? E eu digo assim, que publicidade não é você mandar uma mensagem no grupo de Zap. Isso não é publicidade, né? E eu falo isso por experiência própria, né? Quando nós programamos, sentei com o padre Reginaldo para programar esse nosso encontro, né?
Eu fiz um card, coloquei no grupo de Zap, teve lá formulário de inscrição. A primeira semana, Socorro veio assim, nossa, tinha 10 inscritos só. Uma semana só tinha 10. Eu falei, não, a gente vai ter que avançar nisso. Só o grupo de Zap não funciona. Falando com o padre Reginaldo, ele ajudou a divulgar. Eu fui visitar alguns padres, né? Fui lá na Santo Antônio de Lisboa, fui lá na Santo Antônio de Pádua, fui lá na Cristo Rei, fui lá na Jesus de Nazaré, vim aqui falar com o padre Reginaldo. Eu fiz uma peregrinação em vários padres, né? Incomodando quem está no grupo da PASPAN aí, quase toda semana eu lá incomodando, e aí pessoal, vamos se inscrever, vamos lá, né? Então, às vezes você precisa ir pessoalmente, né? Tá observando aquele casalzinho ali, de repente parente de vocês, de repente amigos, vocês veem que estão sempre sentados ali na missa, né? Estão sempre de mãozinha dada, de cabecinha no ombro, pegar lá, viu? Como está a vida de vocês aí, né? Não, a gente está namorando, faz uns 2, 3 anos aí, não sei o quê. Olha, a gente tem uma catequese aí que pode ajudar vocês a discernir pelo matrimônio. O que vocês acham? É uma forma de publicidade, é uma forma de divulgar, né? Claro, Pascom, Instagram, panfleto, hoje o panfleto é tão barato, né? Eu tenho vários modelos de panfleto pronto, pode deixar na secretaria da paróquia, pode deixar no final da missa, uma vez por mês pelo menos, colocar nos avisos, falar, olha, quem está pensando em casar, não sei o que, a gente está propondo aí uma catequese matrimonial, né? Essas turmas, elas podem ser feitas sob demanda, né? Vai de cada realidade, mas tem paróquias que falam, não, as inscrições vão até tal dia, daí pega aquelas inscrições e faz a turma com aqueles que estão inscritos. E tem paróquia que deixa alguns casais meio que de reserva, a hora que juntou 2, 3 interessados ali, faz uma turminha com eles e inicia a hora que puder. Então a gente tem essa flexibilidade, essa possibilidade também. E mais uma coisa, quando a gente falou lá de agentes da equipe, né, uma coisa que eu esqueci de falar que eu acho bastante importante. Essencialmente, quando a gente fala de preparação para o matrimônio, logo vem à cabeça a pastoral familiar. Não é verdade? A pastoral familiar, por essência, ela é responsável, ela é guardiã, e os documentos da igreja dizem isso, né, pela preparação para o matrimônio. Porém, isso não significa que os agentes de pastoral familiar têm que fazer tudo sozinho. Quem aqui que é de paróquia que não tem pastoral familiar? Levanta a mão, por favor. Então, pode ver que alguns aqui, a paróquia nem tem pastoral familiar implantada. Inclusive, fica um parênteses aqui, né? A Comissão Arquidiocesana da Pastoral Familiar está à disposição, né, nessa implantação da pastoral nas paróquias. A gente vem visitando algumas paróquias no dia possível. Né? Na segunda-feira teve lá na Cristo Rei, o casal Wanderlei e Aval. Né? Nós já tivemos na Santo Antônio de Lisboa, nunca sei qual é de Padre de Lisboa, mas essa aqui perto, é de Lisboa, né? Então, a gente já teve na São Judas. Então, volta e meia as paróquias nos chamam para ajudar nessa questão da implantação da pastoral familiar. Então, entre em contato conosco, a Val e o Wanderlei são os coordenadores, né? Para, de repente, a gente fazer um processo de implantação. Mas mesmo onde tem pastoral familiar e onde não tem, não necessariamente os agentes que vão fazer a catequese sejam da pastoral familiar. Né? Ela pode, sim, identificar aqueles casais ou aquelas pessoas da comunidade que atendam aquele perfil que eu comentei antes, né? E fazer o convite para ser catequista matrimonial. Né? Um casal de ministro da Eucaristia, já tem uma certa experiência. Um casal do ECC, um casal da equipe de Nossa Senhora. Né? Nós temos um casal que começou conosco, que a filha deles cantava comigo na missa. A gente sempre observava eles na missa. E eles não são da pastoral familiar, nem era da nossa paróquia. E a gente observando, conversando, a gente fez o convite, olha, a gente está com catequese aqui, e eles conversaram entre eles, aceitaram. Eles fizeram 2 turmas conosco, a terceira eles já coordenaram, né? E agora eles estão com uma turma, eles e mais um outro casal da comunidade deles lá. Eles só pediram o livro para mim. Falaram, vocês têm um livro? Tem. Não, então a gente vai começar uma turma aí. É um casal que nem da pastoral familiar não é. E assumiu assim de uma forma fantástica. Então fica
essa dica aí, né, para abrir um pouco mais esse horizonte. A pastoral familiar seja responsável, mas não precisa fazer tudo sozinho. E aí, para a gente finalizar essa minha parte de fala, é muito importante a gente ter isso, que a gente precisa passar por uma fase de transição de uma caridade pastoral. A gente precisa entender que é necessária uma transição para a mudança de cultura, que eu comentei antes, e para isso é importante essa caridade pastoral. É a gente atender as situações, fazer o possível, né? Fazer o possível para atender os casais. Que às vezes aquele um fala, é só mais um casal. Não, mas de repente esse um casal, ele pode fazer a diferença, né? Da mesma forma que a mãe da Luísa colocou no grupo lá, eu estou desesperado para um curso de noivo, não sei o quê. Mas é só mais um casal. Eu falei, não, vem, né? Pode vir que a gente atende. Eu conversei com a minha esposa, vamos atender eles, vamos. Sábado de manhã, domingo de manhã, a hora que der, vamos. E a gente atendeu e hoje estão aqui. Né? Então é importante a gente ter essa caridade pastoral. Né? A gente entender, não sei se vocês lembram, que lá, um dos primeiros slides que eu coloquei, ele era tipo o APM, né? O policial lá que exigindo um certificado de curso de noivo. Né? Agora a gente vai falar justamente o contrário. De a gente não ficar olhando muito com um certo rigorismo, né? De tem que ser assim, tem que ser desse jeito, tem que ser a cada 15 dias, se chegar algum noivo aqui, não, vocês não, porque me falaram lá que não pode estar noivo ainda, tem que ser com mais tempo, não sei o que. Não, vamos atender com caridade pastoral. Aos poucos a comunidade vai entendendo, né? A forma de ter essa preparação para o matrimônio. Tá legal? Então, eu agradeço a nossa fala até aqui.